fala, como é que vai falar sobre ser homem? Como assim? Gente, a gente precisa ensinar homem a ser homem. E eu sei que tem muita mulher que está aqui na live, então já vou dar uma dica para você. Se você precisa e quer que seu marido saia da caverna e ele se posicione como homem da casa, aumenta o volume da live aí, chama ele para ficar do lado, deixa o celular bem alto aí na sua casa para ele ouvir. Você que tem filho também, a gente vai falar muito sobre esse universo. E não é só direcionado aos homens, lógico, ou melhor, é direcionado aos homens, mas é bom que as mulheres também ouçam isso. Eu sei que a gente tem uma audiência feminina grande. Para quê? Para que as mulheres também possam ter esse entendimento, para que a comunicação em casa seja clara. Você sabe que o maior problema da comunicação de um casal, o maior problema de um casal chama-se comunicação. Um casal que não sabe se comunicar é um casal que já está fadado ao fracasso. Como assim? É lógico, o homem não sabe expressar aquilo que está no coração dele, a mulher não sabe expressar aquilo, eles não sabem trocar. E aí tem um conceito que eu sempre passo, já vou começar aqui dando conteúdo para vocês, que é a diferença de um confronto para um conflito. O confronto é algo que você tem que evitar dentro de um casamento. O confronto é aquela questão da porrada. Um fala uma coisa, um pensa A, outro pensa B, gera atrito, gera briga, gera discordância. Isso é o confronto. Dentro de um casamento você tem que buscar o conflito. O que é o conflito? Aquilo que um pensa uma coisa, outro pode ter uma opinião um pouco diferente, mas os dois querem convergir, chegar no mesmo resultado final. O barco está indo para o mesmo lado. Então é isso que a gente tem que buscar. Sair do confronto, buscar o conflito. O conflito é positivo. O conflito, depois que ele acontece, você cresce. Existe uma troca, né? Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Eu troco, a gente cresce junto. Agora o confronto não. O confronto vai sair os dois machucados, os dois com sequelas, e não é positivo para um casal. Então, o primeiro ensinamento que você pode ter, e a gente vai falar hoje sobre homem, mas homens estão relacionados a casamento, a relacionamento, é exatamente isso. Que não busque viver em confronto, você busque viver com seu cônjuge em conflito, entendendo que cada um sabe de uma coisa, cada um tem um conhecimento que os dois têm que trocar e crescer junto. Primeira coisa que um casal tem que ter, e aqui eu estou falando de casal porque depois quando meu pai entrar a gente vai falar só do homem, mas tem muita mulher aqui que precisa entender isso também. O que um casal tem que ter para buscar o sucesso? Tem que ter o mesmo objetivo de vida, exatamente. Outro erro gigantesco dentro dos casais da atualidade, cada um quer chegar num ponto. Os dois acham que estão em barcos separados, aí um quer ir para lá e o outro quer ir para cá. Então, enquanto o caminho ainda é o mesmo, tá tudo bem. A hora que aparece o primeiro desvio no caminho, começa a treta aqui, ó. Porque esse quer ir para lá e esse quer ir para cá. Por quê? Porque o fim aqui não é o mesmo. Então, a primeira coisa, como eu disse, comunicação. Se não tiver comunicação, você não sabe para onde sua esposa quer ir, e sua esposa não sabe para onde a esposa não sabe para onde o marido quer ir. Então, comunicação. Para onde que a gente está indo como casal, como família? Afinal de contas, a Bíblia diz que não são mais dois. Depois que existe um casamento, os dois passam a ser uma só carne. Então, se é uma só carne, se é se existe o cordão de 3 dobras junto com o Senhor, que não se desfaz, nós precisamos entender que não dá para cada um pensar como antes, na época de namoro, na época da vida solteira. O meu planejamento de vida é esse, o meu é esse. Precisa ter um planejamento só, precisa ter um foco só. E aí vai a sabedoria do homem cedeu pouco, a mulher cedeu pouco, para que os dois possam agradar mutuamente um ao outro, para que o resultado final seja favorável para os dois. Não é que um vai falar, não, eu acho que tem que ir para lá, então é para lá que a gente vai. Isso deve ser feito em conjunto, um planejamento de vida em conjunto. O que a gente quer para a nossa vida? O que a gente quer para os nossos filhos? Aí o marido fala, não, eu quero morar fora do país. A esposa fala, não, eu não quero morar fora do país. Aí ele vai buscar sempre na vida profissional dele algo e leve ele para fora do país. A esposa vai buscar algo que fique. E aí quando chegar nessa bifurcação aí, a treta começa, o inimigo entra, racha, quebra. Então é ter clareza. Por isso que eu falo, comunicação é a chave para casamentos felizes. Se você é casado e não sabe se comunicar com a sua esposa, você está num grande abismo. Busque comunicação, busque sentar, busque conversar, busque entender, dialogar, entender o que está no coração da sua esposa e vice-versa. A esposa também buscar o que está no coração do homem, para que os dois possam mutuamente conversar e alinhar as velas, alinhar para onde estão indo e a coisa vai para frente. Por que você está falando isso, Bispo? Porque eu passei por isso. E eu quero aqui fazer um parênteses. Eu só falo de coisas que eu vivi, de coisas que eu venci, tá bom? Então toda vez que eu trago um insight é de algo que eu vivi. Eu vivi isso assim no meu relacionamento. Nós namoramos desde os 16 anos. Aqui eu vou falar um breve relato da nossa história. Ó, meu pai apareceu aí. Um breve relato, já vou pôr ele para dentro. Sobe um pouquinho aqui. Não sei se ele... Aí.
E chegou um determinado momento que a gente teve que sentar e falar, para onde que a gente está indo? Não adianta você querer construir sua vida, eu querer construir a minha. A gente tinha muito atrito. E aí, quando a gente decidiu isso, as coisas começaram a caminhar e hoje, graças a Deus, a gente vive um casamento feliz. Vou chamar meu pai aqui, porque hoje não é dia de contar a história do meu casamento. Eu sei que tem gente que quer ouvir. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aê, papaya! Oi! Estão ouvindo o Bispo Rai aí, pessoal? Dá um joinha. Acho que sim. Fala aí, pá, pra ver se o pessoal tá te ouvindo. Eu tô ouvindo. Boa noite! Como acho que sim, né? Grande prazer estar aqui conectado. Beleza. Mas hoje eu tô aqui com o Bispo Rai, honrando a vida do meu pai. Eu sou o que sou pela vida do Bispo, do meu pai. Eu costumo dizer isso, e eu vou falar muito isso nessa live, sobre o exemplo que ele foi e continua sendo para mim, de homem, de pai, de marido, de pastor. Então, eu acho que a gente vai poder trazer um pouco do bastidor aqui, para que os irmãos possam entender como é que as coisas funcionam dentro de casa, como é que foi o bastidor aí de tudo isso, ao longo desses 31 anos, pelo menos, da minha vida, né, junto com meu pai. E é isso. Dê sua saudação aí, Bispo. Ô Fê, eu quero pedir desculpa aí para todos, né, para você e para todos aí por essa instabilidade aqui do início, né? Eu tive que trocar todo o arsenal que estava preparado aqui, tive que trocar celular, o pedestal, e desculpem aí por tudo, mas vai ser bênção, em nome de Jesus. Cumprimento. Não, tá tudo certo. Então tá bom. Quero dizer que é um grande prazer também estar aqui conectado com você e com todos os nossos irmãos em Cristo, e mais uma vez poder ser canal de bênçãos na vida das ovelhas de Cristo, né? Esse é o meu propósito de vida, esse é o meu chamado, e todas as vezes que eu sou acionado para fazer isso, eu faço com muita alegria, com muita satisfação. Amém. Bom, a gente, como a gente divulgou, a gente quer falar hoje sobre a masculinidade, né, como ser homem no século XXI. Aí eu estava falando isso, não sei se estava ouvindo antes do pessoal entrar, que pode parecer um pouco doido falar sobre isso, mas é super necessário, porque a gente vê uma desconstrução pelo mundo, o mundo que jaz no maligno, da masculinidade. O nosso ministério tem falado sobre isso já há um bom tempo, sobre resgatar essa questão da masculinidade. Hoje a gente tem o Ministério Cedros, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, com homens aí buscando o valor. E aqui eu já quero deixar bem claro que eu sei que tem muita gente que hoje defende a questão do feminismo. Eu já quero falar para você, se você não aguentar ouvir o que a gente vai falar aqui, já vaza. Porque não tem como a gente apoiar um movimento feminista, assim como também não tem como apoiar o machismo. Costumo dizer que o feminismo é o band-aid do machismo. Ambos estão totalmente fora de tudo que a Bíblia fala do que deve ser o padrão entre homem e mulher, dois ministérios, macho e fêmea. É verdade. Então eu queria saber, pá, como é que você enxerga isso pela sua experiência, você já viveu mais do que eu, como é que você enxerga a diferença do que era um homem na sua época, que, por exemplo, você era mais jovem ou até criança, como é que eram os homens, como era visto, como é que foi com seu pai e como você vê isso hoje em dia? Primeiro começar trazendo essa visão do que era e do que é hoje, a masculinidade. Então, Fê, nesses tempos de quarta revolução industrial, nós estamos vivendo uma vida totalmente diferente do que aquela que eu vivi na minha infância e na minha adolescência, por falar, né? O mundo mudou e eu acho que ele vai mudar mais ainda agora, depois do coronavírus, né? Nós não sabemos o que virá pela frente, mas hoje é um tempo totalmente diferente daquele que a gente tinha antigamente, né? Hoje a gente vê essa liberação aí feminina, né? As mulheres, todo esse feminismo, todas essas ações. Mas o que importa, verdadeiramente, são os preceitos, são os conceitos bíblicos, né? Eu digo sempre que, independentemente do momento, independentemente da hora, né? A palavra de Deus permanece, os princípios de Deus permanecem, porque o nosso Deus é eterno e a sua palavra também, portanto, é eterna. Então, nós não devemos nos preocupar muito com os modismos, vamos dizer assim, né? Logicamente que o mundo evolui, as formas de conexão, de interatividade mudam, mas os preceitos bíblicos, a palavra de Deus, aquilo que a gente tem no nosso coração, no nosso espírito, isso vai permanecer. Então, a nossa fé está acima dos modismos, está acima de tudo isso que muda, porque a nossa fé é inabalável, a palavra de Deus é eterna, porque o nosso Deus é eterno, e assim nós vamos seguir, assim nós vamos até a eternidade, assim é o nosso caminhar. Isso é mais ou menos, isso é um pouco da linha do que a gente tem trazido hoje
o modo certo de viver, né? Existem princípios que a gente tem passado para os homens, mas ainda nesse começo eu queria fazer esse panorama, porque hoje eu vejo que homem tem que pedir desculpa por ser homem na sociedade. No passado era assim também ou não? Não, não era não. Não, no passado não tinha isso não, Fê, porque na verdade, nos tempos primeiros, né, a masculinidade talvez fosse um pouco mais forte, né? E a gente vem de um mundo, vamos dizer assim, um mundo mais machista naqueles tempos, né? O homem era mais valorizado. E eu não estou dizendo com isso que o fato de você ser valorizado, que você não poderia ser cortês, não ser educado, né? Eu aprendi isso dos meus pais, né? Mesmo tendo recebido uma educação, vamos dizer, patriarcal, mas o meu pai sempre me ensinou a ser cortês, a ser educado, a cuidar, a tratar bem todas as pessoas, e também as mulheres, a minha mãe, né? Você sabe, eu não tenho irmã, eu tenho apenas um irmão, e nós crescemos com esse ensinamento, né? Meu pai não tinha muito conhecimento bíblico, mas ele me ensinou bastante com o seu testemunho, né? Eu via como ele comportava e eu ia seguindo, e assim eu cheguei até onde cheguei até hoje, né? Depois que eu conheci verdadeiramente o Senhor, né, Deus, ele fez uma obra grandiosa na minha vida, me transformou, e hoje eu sou verdadeiramente uma nova criatura. Amém. Eu posso dizer isso porque eu vivi, né, e vivo junto, nesses 31 anos que eu tenho de vida, e eu queria pegar isso já que você falou e trazer já um conceito. Só para o pessoal entender, eu gosto muito de pegar o que a gente fala e trazer em conceito para isso ficar bem prático, porque eu sei que tem gente que anota. Sim. Então a gente vai falando aqui, eu tento sempre costurar com algum conceito, com alguma frase, tipo um tópico para o pessoal trazer. Então Sim. acho que dentro do que o Bispo Rai falou agora, eu acho que é algo, eu acredito, eu creio que é uma forma de um pai, de um homem, aí aqueles que são pais já ou aqueles que vão ser, buscar e viver isso, que é você não ensinar para o seu filho falando, mas é você ensinar fazendo. Então seria esse tópico. Assim como você disse que aprendeu com seu pai pelo exemplo dele, eu também tive isso com você. E eu já falei isso várias vezes no altar. Você poucas vezes chegou para mim e falou assim, faça isso ou faça aquilo. Lógico que deu instruções, mas o exemplo foi muito mais eficaz. O exemplo sempre motivou e ensinou mais do que as palavras. Amém. E eu vejo hoje exatamente o contrário, pais querendo ensinar para os filhos como se fosse na escola. Matéria 1, como amar a esposa, matéria 2, isso não tem eficácia nenhuma. Se você não viver aquilo, o seu filho nunca vai aprender aquilo. Então eu acho que nesse primeiro tópico a gente podia passar para esses homens que a melhor forma de ensinar é fazendo. A melhor forma de ensinar, depois, num segundo momento, o filho, é fazendo junto. Sim. E eu vejo exatamente ainda nesse primeiro papo que a gente está trazendo, né? Nessa desconstrução da masculinidade, que hoje os pais terceirizam tudo. Sim. E não passam para o filho o modo como o homem deve viver. Então, é importante que, além do pai falar, ele ser aquilo, ele fazer aquilo, e ele trazer o filho para esse mesmo ambiente, para que ele possa continuar passando por gerações essa questão da masculinidade, essa questão do homem ser homem, né? Sim. E hoje eu vejo exatamente o contrário. O pai deixa o filho em casa com a mãe o tempo inteiro, ele sai para trazer o sustento, para cuidar. O filho ali tem uma proximidade muito mais com o lado feminino da família, não que isso seja errado, mas isso deve ser dosado, lógico. Sim. E a parte onde o homem deveria ser o exemplo, trazer aquela questão do homem, de trabalhar, de sair, de levar o filho junto, falar, vem comigo, ver como é que a gente trabalha, vem Sim. comigo lavar o carro, vem comigo trocar o pneu. Passando isso para o filho como exemplo, ele tenta terceirizar isso, talvez para o YouTube fazer, e aí o YouTube vai passar qualquer valor que não seja o do homem. Deixa eu te falar uma coisa, Fê. Hoje é muito comum nos nossos dias, né? A gente vê os pais falando, você precisa ir à igreja, mas o pai não vai. Uhum. Você não deve beber, mas o pai bebe. Você não deve fumar, mas o pai fuma. Uhum. É exatamente isso que você disse, o que a palavra de Deus diz, né? Que o testemunho é eficaz. Então, com o comportamento que você mostra realmente o caminho que deve ser seguido, né? Logicamente que você fala, você prega, mas a pregação maior é o testemunho, é exatamente o que você falou e o que a palavra de Deus diz, né? O testemunho é eficaz. Estamos em linha. Hoje eu recebi no meu Instagram, um amigo meu me mandou um videozinho desses baguetinhas,
que é de uma edição que está acontecendo agora do Big Brother. E aí era um determinado participante lá, que ele estava se justificando, ou, não é justificando, ele estava pedindo perdão por ele ter agido de uma certa forma como homem. Eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falava alguma coisa assim, eu tenho desconstruído a minha masculinidade, eu ainda estou nesse processo de desconstrução, pedindo perdão para uma mulher porque ele foi mais áspero, alguma coisa assim, não sei exatamente o contexto, mas no vídeo ele estava ali pedindo desculpa por ele ter agido como homem, mais ou menos assim. Jesus, então, amado. Eu vejo o que a grande mídia tem ensinado, né? Isso é só um exemplo do que isso está sendo passado. Então o homem estava ali pedindo desculpa porque ele foi homem para a mulher. E aí eu acho que a questão, ele podia pedir desculpa se ele tratou a mulher mal, se ele foi grosso, lógico. E aí, lógico, como você falou, tem que ser cortês, tem que tratar bem a mulher, como a Bíblia fala que é a parte mais frágil. Mas ele tava trocando valor, ele falou, não, eu tô ainda me desconstruindo, eu tô tentando tirar esse resquício de masculinidade. Então, imagine isso sendo passado para milhões aí de pessoas através da televisão. Mas isso está entrando na casa, né? Na verdade, né, Fê, tudo isso é fruto da sociedade atual, né? Desse marxismo que tenta aí assolar o mundo, né? E que, na verdade, quer desconstruir as famílias e todas as coisas, né? Então, infelizmente, nesses últimos anos, né, o nosso país também viveu, né, isso até impulsionado, incentivado pelo governo, viveu essa desconstrução da família, dos valores cristãos, né? Sim. E a gente vê isso, infelizmente, na vida dos jovens, na vida até das crianças, mas eu creio que nós estamos iniciando um novo tempo e nós vamos resgatar tudo isso, né, com a palavra de Deus, voltando, resgatando os princípios bíblicos, né, aquilo que diz a palavra de Deus, o projeto original que o Senhor tem para as famílias, para o homem, para a mulher, cada um assumindo o seu papel, o homem como sacerdote do seu lar, como pastor, e isso não quer dizer que vai ser um ditador, muito pelo contrário, tem que amar a esposa, tem que amar a família, e esse é o projeto de Deus, é esse projeto que nós temos que perseguir, é esse projeto que nós temos que viver, porque é o projeto que deu certo, né? É o projeto infalível, é o projeto Exatamente. Determinado pelo Senhor. Eu estava numa conferência com alguns pastores esses dias, grandes homens de Deus, e eles estavam falando que eles têm visto dentro dos ministérios, nesse momento que tem que ficar em casa, em família, em quarentena, o homem foi obrigado a viver com a esposa 24 horas por dia. Antes ele saía para trabalhar, se arrumava, a esposa ia trabalhar, deixava o filho na escola, não se viam, chegavam à noite, tinha uma relação ali de, vamos comer alguma coisa, toma um banho e dorme. Então, a gente tem visto que as famílias foram obrigadas, eu creio que isso é um propósito de Deus, de passarem 24 horas por dia junto. Isso pra gente é maravilhoso, para quem tem conhecimento, para quem tem uma família com bases claras, definidas. Sim. Enfim, mas o que esse grande homem estava falando, esse pastor? Ele falou que ele tem visto os homens da igreja dele inventando desculpa para ir toda hora no mercado, para ir toda hora pôr gasolina no carro, porque os homens não aguentam ficar com as esposas dentro de casa. Certo. E aí querem fugir. E aí isso entra ainda nessa frouxidão hoje dos homens. Um bando de homem frouxo que, em vez de assumir o papel dentro de casa e ser o porto seguro e falar assim, ó, eu tô aqui, a gente vai passar junto, eu tô aqui no comando desse lar, e passando esse respeito e essa segurança para a família, não, o homem ficar fugindo. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo é como se a gente estivesse num barco, e aí o barco começa a chacoalhar, a família está lá atrás como passageiro do barco. E o homem é o que está comandando o barco. Aí a família olha para aquele que está comandando o barco e vê ele desesperado, largando o leme, falando, não, nós vamos perecer. Imagina o que isso gera na família. Essa é a hora do homem segurar o leme e falar assim, eu sei que está aí, tá com calma, com seriedade, e mostrar para a família, com exemplo, para os filhos, para a esposa, que tem um homem dentro de casa. Que tem um homem que não é só aquele que trabalha e traz, mas é um homem que dentro de casa pode agora ajudar a lavar uma louça, pode ajudar a cuidar dos filhos, pode ajudar, sim, ir no mercado, mas que pode voltar, pode cuidar dos filhos, dar banho nos filhos, enfim, viver a vida como um do lar. E hoje os homens estão fugindo. Então, nem nesse momento que era para o homem estar em casa, assumindo o seu papel de homem ali em casa, sendo o pastor do seu lar, o sacerdote do seu lar, o atalaia, tudo aquilo que a gente sabe, o homem está aí achando motivo para comprar coisa no mercado. Então, Fê, é assim, né? Hoje a gente vê
uma postura caricata de grande, não vou dizer de todos, né, mas de grande parte dos homens, né? O homem, na verdade, ele tem abdicado das suas funções originais, né? De ser o líder da sua casa, de ser o pastor do seu lar, de ser o sacerdote da sua família. E a gente vê essa terceirização, né? O homem dando uma de, às vezes, avestruz, né? Vem uma dificuldade, sim, enfia a cabeça na terra. Enfia a cabeça na terra, manda a mulher na frente, como ele deveria estar indo na frente, né? Para negociar, para achar alternativa, porque os problemas vêm, né? Mas nós, homens, nós não podemos jamais abdicar da solução. O Senhor nos colocou como escudo, nós temos que ir na frente sempre, né? Nós recebemos do Senhor esse papel, o papel de liderar, o papel de ir na frente, né? E nos inspirar sempre no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que foi o nosso grande líder, o mestre, né? Ele foi na frente, né? Ele foi às últimas consequências, ele derramou o seu sangue precioso, né? E nós nos inspirar nele. Então, não podemos terceirizar, abdicar, e a gente vê muitos homens fazendo isso, né? Não, vai, a mulher que vai na reunião dos filhos, né? Você sabe disso, eu nunca deixei de ir na reunião de escola de vocês, né, dos 3, sempre acompanhei a mamãe, sempre estivemos lá, vivendo a vida comum do lar, ouvindo, né, os comentários, e tudo isso para assumir o Senhor colocou nas nossas mãos, né? O homem deve fazer, e a gente vê hoje, infelizmente, nesses nossos tempos, uma terceirização, né? O homem passando essa bola para a mulher, ele achando que ele sendo o provedor, ele trazendo o dinheiro, ele colocando o mantimento, a comida em casa, ele está fazendo o seu papel. Não, a vida é mais que isso, é você ver, é você ouvir, é você interagir, é você saber aquilo que aconteceu durante o dia a dia. E pegando o teu gancho, né? Nesses dias em que os homens estão sendo obrigados, né, a ficar mais tempo em casa, então outros problemas têm aparecido, né? Então esse comentário que você está falando eu também já ouvi, né? Os homens que não estão aguentando, né, durante um tempo maior, porque logicamente essa relação tem que ser uma relação madura, você tem que falar, e nesses tempos tudo isso tem aflorado. Então eu creio disso, né, que a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acho que esses tempos de coronavírus, esses tempos de confinamento, eles vão cooperar para o bem da família, né? Principalmente das famílias que conhecemos a palavra de Deus, que nos esmeramos em crescer e em aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Eu creio que nós vamos viver uns tempos melhores, e eu creio que realmente isso está vindo como juízo de Deus, porque todos nós vimos aí o que a sociedade fez, especificamente aqui no Brasil, né, no Carnaval, e afrontando assim de uma maneira muito, muito forte, né, o nosso Deus Jesus Cristo, e logicamente que o Senhor vê todas essas coisas, e eu creio que esses bens são juízos de Deus. Então o que a gente tem que entender? Que existe sim uma guerra espiritual, a palavra de Deus fala muito sobre isso, uma guerra constante espiritual, e nós precisamos nos posicionar do lado certo, e o lado certo é o lado de Cristo. Eu falei no vídeo hoje que a gente postou, Cristo é a nossa bandeira. Se Cristo é a nossa bandeira, é Ele que nós devemos levar. É Ele que nós devemos levar, assim como somos embaixadores dele, devemos levar aquilo que Ele apregou, aquilo que Ele traz sendo o certo, sendo o padrão. E Deus estabeleceu um padrão para o homem e um padrão para a mulher. E o fato da gente querer viver como Deus nos criou, existe alguém que fala, não, isso aí é impossível, não, isso aí já é algo do passado. A Bíblia fala que pode passar tudo, passarão céus, terras, mas as palavras, os ensinamentos de Deus, isso jamais vai passar. Então a gente tem que entender, se Deus como arquiteto nos fez assim, Ele fez assim e ponto. Ele estabeleceu algo para o homem viver e algo para a mulher viver. E aí a gente tem que ter a sabedoria de entender a posição de cada um dentro disso tudo, e a gente viver a vida de hoje de acordo com esse padrão, de acordo com a nossa bússola, que é a palavra de Deus. Eu estava, há um tempo atrás, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Como é que foi? Enquanto meu pai não aparece aí. Eu tive esses ensinamentos desde pequeno, como eu disse, não talvez como uma aula, mas como exemplos dentro de casa, no ministério. E chegou um determinado momento que eu
ali fui casar, estava noivo, casei. E eu confesso que quando eu casei, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Isso aí é algo que é construído. Então, outro insight aqui que eu posso trazer, para vocês anotarem. Não tem como você aprender a ser homem lendo livro. Não tem como você aprender a ser homem teoricamente. Só aprende a ser homem vivendo, sendo homem. É na guerra. É que nem natação. Você não aprende a nadar lendo livro, você tem que pular na piscina. Mesma coisa. Eu quero ser homem, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido. Então cai para dentro. Não vai ficar lendo só livro. Você pode pegar conceito, pode ler a palavra, que é a bússola, mas você tem que pôr em prática. Senão você vira o que a gente estava falando ontem, do obeso mental. Eu sei muito sobre o que é ser homem, mas não sou. Não adianta nada, tem que viver. Então, num determinado momento da minha vida, eu tinha muitos conceitos, mas eu ainda não tinha sido experimentado e não tinha sido, talvez, não tinha tido a oportunidade de crescer na questão do meu pastoreio, do meu lar, enfim. Aí eu fui casar com a Cindy, casamos. Casamento abençoado, maravilhoso, tudo. Porém, eu ainda tinha uma ideia de menino. Depois eu vou ainda ler aqui o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:11. Eu talvez pensasse ainda como menino, estava ali formando as coisas. Eu acredito que um homem, ele só vai poder ser homem de verdade depois que ele casa. Desculpa aí se você não é casado ainda, mas não estou falando que você não é homem. Mas você só vai poder estabelecer e viver plenamente aquilo que tem para o seu ministério masculino depois que você entende o que é você ser o sacerdócio do lar, o que é você ser um pastor do lar. Então, isso foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, eu não tinha vivido isso. E aí, eu ainda, nessa minha cabeça um pouco de menino, estava em casa um dia e eu era meio cuca fresca, assim, né, com conta, com essas coisas. Por eu ter a Cindy, que sempre trabalhou, sempre foi uma mulher guerreira dentro de casa, enfim, na sua juventude, depois do nosso início de casamento, a gente vai indo. E, presta atenção, homens, nós temos a tendência de sempre buscar a zona de conforto. Nós, homens, temos a tendência de sempre buscar. Então, por isso que eu falo que o homem não pode ser homem sem uma mulher, porque a mulher tem um papel exatamente de cutucar a gente, de fazer pergunta, de falar, e aí? De tirar a gente da zona de conforto. Eu falo isso com meus amigos, com homens, grandes homens de Deus, e é assim em 100% dos casos. Se nós não tivermos uma mulher que sabe fazer perguntas, não é a mulher chata, rixosa, não é isso, mas a mulher que é sábia, que faz perguntas certas para tirar a gente da zona de conforto. E aí um dia eu estava lá em casa, sentado no sofá, aí a Cindy pegou, eu lembro até hoje, ela veio com um calhamaço de boleto na mão, daí ela pegou, bateu assim, entrou na frente da televisão, bateu, jogou no meu colo e falou assim, é o seguinte, o homem da casa é você, quem paga as contas é você, ou a gente arruma isso aqui agora, ou para mim, a gente já começa com as coisas trocadas, ou para mim não dá. Aí eu arregalei os olhos e falei, tá peia. No primeiro momento, falei, precisa falar assim, aquela coisa toda, mas aquilo foi ótimo para mim, aquilo ali eu falei, realmente, uma atitude dela fez cair a minha ficha, falei, eu acho que eu tenho que assumir alguns papéis aqui que eu não estava assumindo. E desde aquele dia, eu acho que isso aí a gente tinha 1 ano, 2 anos de namoro no máximo. E desde aquele dia, eu entendi que falei, não, se alguém tem que pagar as contas de casa, se alguém tem que ser o homem, sou eu, então beleza, vamos cair para dentro. E aí começou todo esse desenvolvimento do meu pastoreio, do meu lar. E aí, por isso que eu falo com muita autoridade. Um homem que ainda não casou, ele ainda não desenvolveu completamente seu ministério masculino. Ele precisa passar pelo casamento. A palavra de Deus diz assim, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa, tornando uma só carne. Deixará o homem. É uma ordem, tem que deixar. Quando isso acontece, você passa de fase. Até você casar, então aqueles que não casaram ainda, eu sou homem. Você ainda é um menino, com todo respeito. Você pode ser homem no DNA, mas para ser homem de fato, você precisa de uma esposa. Você precisa construir. E aí você casa, você passa de fase. Aí depois vem o filho, você sobe mais uma fase. Eu acredito que assim é a vida. A gente vai buscando essa perfeita varolinidade ao longo da vida e sabemos que a estatura de varão perfeito, seremos perfeitos na glória. Mas é buscar o dia a dia essa perfeição que faz com que a gente seja, com que a gente cresça e caia naquele primeiro conceito que eu falei, que se você não está crescendo, você está morrendo. Meu pai voltou. Você entendeu um pouco sobre o que eu falei, pá? Entendi. Eu tive que trocar o aparelho aqui, eu tô com o iPad agora. E é capaz da bateria, desculpa aí. Mas eu peguei o que você falou sim. Eu tava falando que eu aprendi a duras penas também dentro de casa com a Cindy. E eu disse que eu acho que um homem só se torna homem depois que ele tem uma esposa. Não que ele só se torna homem, o ministério dele é completo quando tem uma esposa. O que você acha disso? Sim, logicamente que
quando você constrói uma família, quando você tem a oportunidade de liderar uma família, vamos dizer assim, que você exerce o papel que o Senhor colocou nas suas mãos, então você está verdadeiramente no centro da vontade de Deus, né? Porque o Senhor nos criou para dominar, né? E sobre todas as coisas, e para liderar. E quando você tem essa oportunidade, quando você cria a sua família, quando o Senhor te dá essa bênção, então é quando você realmente vai exercer toda a sua potencialidade, né? Isso, potência máxima, né? A potência máxima, né? E isso verdadeiramente é uma coisa muito nobre, uma coisa muito linda, uma coisa muito, muito bonita, né? Porque é você exercer tudo aquilo que, toda a capacidade que você recebeu do Senhor para você aplicar. E eu creio que isso só é possível realmente no casamento, depois que você tem uma família, né? Porque como você muito bem disse, quando você não é o protagonista, vamos dizer assim, quando você está sendo liderado, você não tem a oportunidade de expressar e de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E no casamento, sim, isso é possível, né? Eu creio que só no casamento isso é possível, porque é quando o homem... eu sei que nem todos fazem isso, né? Mas é quando o homem deve assumir verdadeiramente o seu papel de líder máximo, de pastor da sua casa, né? E sacerdote do lar. A gente pode fechar esse tópico aqui falando que diz em 1 Coríntios 13:11, que eu citei, você tinha caído, que é: quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, né? Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu acho que é essa busca que todo homem tem que ter diário, né? De esquecer as coisas de menino. A mentalidade infantil, a mentalidade... E aí a gente tem que ter uma linha tênue, né? Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ser como criança, né? Mas não é ser como criança infantil, mas é ser como criança na pureza, na humildade, nessa ingenuidade, né? Porque aí tem homem que fala: não, eu sou como criança. Eu sou um cara que sou sanguíneo, sou alegre, sou extrovertido, adoro uma bagunça, adoro festa. Mas isso não apaga o lado de eu ser homem, de eu ser, não trazer mais as coisas em uma mente de menino. Então existe um meio termo, existe uma linha tênue que dá para você viver com alegria, mas não sendo menino. Sim, e a palavra de Deus diz assim também, né, Fê? Que nós temos que buscar a estatura do varão perfeito, né? A perfeita varonilidade, né? Então, existe uma carreira que nós temos que perseguir, né? Logicamente que nós não somos perfeitos, mas nós buscamos sim a perfeição, né? E nessa trajetória, nessa jornada que a gente, enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos que realmente buscar, esse é o nosso alvo, né? Que é a perfeita varonilidade, que é o expoente máximo, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Eu queria trazer agora para um conceito, como eu falo coisas, a questão da praticidade, 3 conceitos que todo homem tem que ter. E aí, quem quiser anotar isso, até as mulheres depois com sabedoria passar para os seus maridos, mas 3 conceitos. Todo homem precisa de uma batalha para ele lutar, primeira coisa. Isso aqui é inerente, todo homem. Isso é algo que Deus colocou no nosso DNA. Tem que ter uma batalha para lutar, tem que ter uma história para viver. Todo homem quer viver uma grande história. E todo homem tem que ter uma bela para conquistar. Esses 3 pontos. Uma batalha para lutar, uma história para viver e uma bela para conquistar. O que isso traz para a gente? A reflexão. Se algum desses 3 pontos não estão acontecendo, um homem ele está com sua vida capenga. Sim. Todo homem quer ser protagonista de uma grande história. Isso está no nosso DNA. Todo homem quer viver. Se você pegar os grandes filmes de guerra, de luta, de conquista, sempre tem um grande homem ali como um personagem. Por que isso? Porque está no DNA do homem. Se você pegar uma criança, um menino, independentemente da idade dele, assim que ele se entende como menino, ele já começa a pegar o garfinho quando ele vai comer e fazer de arminha, ele morde a bolacha, deixa que nem em formato de arminha, ele já quer guerrear, ele já quer espada. E aí, o que acontece? Alguns pais que não entendem isso, falam: não, meu filho está muito violento, e começa a tirar isso do filho. Isso está totalmente errado. Um filho ele tem que desenvolver esse lado, porque isso está no nosso DNA. Todo homem é um guerreiro. Deus nos fez assim, desde lá do Éden. A gente tem que entender como é que o homem foi formado. O homem foi formado do pó, de uma coisa bruta,
não foi formado com algo frágil. Nós saímos do pó. A nossa carne foi formada do pó. Isso está no nosso DNA. Se você jogar um homem na floresta, o instinto dele vai ativar. A gente está no nosso habitat ali natural. A gente vai querer caçar, a gente vai querer pegar. E aí a gente traz para a sociedade de hoje, um pai vê um filho querendo brincar de lutinha, fala, não, meu filho está violento. Fala, deixa ele ser violento, filho. Ele está vivendo, você vai controlar ele, mas é melhor que você, sabe, dê insights, ensinamento para ele, mas não mata isso. Isso aí é a natureza dele. Então todo homem vai ter uma batalha para lutar, vai querer ser protagonista de uma grande história, vai querer conquistar coisas, vai querer viver coisas, e todo homem tem uma bela para conquistar. Jesus Cristo teve uma bela para conquistar, a sua noiva. Porque as pessoas falam, Jesus não casou. Jesus não casou porque ele tinha uma noiva, a grande noiva, nós, a sua igreja. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus perfeito, e nós devemos buscar isso. Todo homem tem que conquistar uma esposa, uma mulher. Então aqueles que falam, não quero me casar, esses machões aí, esses nenéns que falam hoje, né, que nem trabalha, nem estuda, que tem 30 anos e mora com os pais ainda, esse povo precisa acordar que está vivendo algo totalmente fora, não entende porque as coisas não acontecem. Não acontece porque você está fora da visão perfeita de Deus. Você precisa buscar uma mulher, você precisa buscar uma história para você lutar, você precisa guerrear, você foi feito como um homem de guerra. Sim, então, e a palavra de Deus diz assim, né? Deixa o homem, seu pai e mãe, une-se à mulher. Então, assim, nós somos um ser social, né? O Senhor nos fez para que nós vivamos em sociedade. Então, essa defesa de que alguns têm que, não, eu não vou casar, eu vou ficar solteiro, porque isso, na verdade, não é uma vida sem conteúdo, né? Porque você, aquilo que eu digo, né? Você só expressa o seu potencial máximo quando você tem realmente uma família, né, para você realmente liderar, para você orientar, né, para você pegar essa energia do seu filho, né, essa energia de guerreira, vamos dizer assim, e canalizá-la, né, para ensinar como deve ser o caminho a ser seguido, quais são os passos, né, porque isso é o que o Senhor espera de nós, né, como homens, como cabeça da nossa família, né? Realmente a liderança, orientar os nossos filhos, aqueles que estão debaixo da nossa liderança, né? E para que vivamos, né, uma vida saudável e usufruamos de tudo aquilo que o Senhor tem, né? Desse projeto original que é o casamento, né? Mais uma vez, né, somos seres sociais, né? O Senhor nos fez assim. Então não existe aqui nenhuma individualidade, né? Não é para sermos seres individuais, né? Nós somos seres sociais. O Senhor nos fez assim. Esse é o projeto de Deus. Eu faço isso com o Lourenço em casa, nessa linha. Ele tem muita energia, ele vê os Power Rangers, vê essas coisas, e ele quer o dia inteiro lutar. Então qual que é a minha sabedoria? É canalizar a energia dele. Eu não dreno isso, eu não pego e falo, não faz isso. Eu canalizo, eu sei que isso é do DNA de um menino, do homem. Porque quando ele tiver uma esposa, ele vai usar essa energia lá para lutar pela esposa dele, pela família dele. Então, a gente tem que ter entendimento, nós que somos pais, que é justamente nessa fase que as crenças estão sendo criadas. Até os 7 anos ali, as grandes crenças vão ser criadas na cabecinha dos nossos filhos. Se eu colocar uma crença de que ele não tem que ser guerreiro, ele vai crescer sendo frouxo. Então eu falo, você vai ser um general de guerra mesmo. Vem pra dentro, pega ele na cama, a gente brinca de porrada, lutinha. E aí eu falo, só que você tem que saber a hora certa de lutar. Não são só todas as guerras que você vai lutar, não são todas as batalhas que é pra você. Você vai escolher as suas lutas. Mas eu tenho que já ir ensinando isso, mas trazendo essa essência dele, não matando isso. Eu acho que os pais têm que ter esse entendimento também. E uma coisa que a gente vê hoje também, né, Fê, muito comum nos nossos dias, é essa ausência da virilidade dos homens, né? Sim. E aqui eu não estou dizendo que o homem tem que ser machista, mas o Senhor nos fez viris, né? E o que é viril? Viril é aquele guerreiro, aquele que realmente vai à luta, aquele que não esconde, aquele que dá a cara para bater, né? E a gente vê muitos homens hoje, infelizmente, se escondendo atrás das mulheres, né? E abdicando do papel que é seu, né? Daquele de ir na frente, de guerrear, de realmente defender, de proteger a sua família. E isso realmente a gente vê, infelizmente, assim, de uma maneira muito exacerbada nos nossos dias, né? E até chegando até dentro da igreja, infelizmente. Né? A gente pode ir indo pro final aqui, que já vai dar 1 hora de live, passar rápido pra caramba, falando sobre isso, né? Sobre o homem viril, o homem masculado e a mulher viril, né? O que é isso? Hoje, a maior falha dos casamentos está nesse padrão.
um homem que ele não é viril, ele se torna emasculado. Emasculado não tem nada a ver com ser feminino, com sexualidade. É tem uma a ver inversão de papéis. Isso, é com o comportamento dele, né? Não é questão que ele é homossexual, não é isso. Mas ele não assume ali a virilidade, é o oposto da virilidade. E a mulher acaba se tornando viril. Então, se você for ver, a gente começa a analisar perfis de casamento, você vê que onde existe destruição nas famílias é exatamente nesse padrão. O homem masculado com a mulher viril. Isso tende a se conectar. Uma mulher que é viril, ela vai buscar um homem masculadinho para casar. Então, a mulher que comandou a vida inteira, que foi assim, ela vai buscar um homem que seja quietinho, que se sabe? Não, tá certo. E aí isso... Porém, né, Fê? Esse não é o projeto de Deus. Né? Não, é totalmente fora. Um casal, uma relação construída numa base dessa, ela, sem dúvida, ela não vai perdurar, né? Exatamente. Ela não vai trazer a felicidade para o lar, para a família que o Senhor tem preparado, né? Porque os papéis estão invertidos, né? Exatamente. Então a gente tem que ensinar o povo a desconstruir isso e construir da forma certa. Um homem tem que ser viril. E ser viril, exatamente, aqui a gente fala, não é ser machista, não é ser ditador, é ser homem. E ponto. No DNA. Exatamente. Não, nós temos que nos espelhar no Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Ele foi homem, 100% homem, 100% Deus, né? Ele foi o líder, né? Que foi na frente, ensinou, né? Fez, aconteceu, mostrou o caminho e ainda foi as máximas consequências, derramou seu sangue, né? Pela sua noiva, né? Esse é o nosso mestre, né? Esse é o nosso líder maior, essa é a nossa referência maior. E aí um casal que está assim hoje nesse padrão, a mulher sendo a viril e o homem sendo emasculado, isso precisa ser orado primeiro, mas isso precisa de uma coisa prática. Eu estava num gabinete essa semana com uma família, vocês estavam juntos, e uma pessoa relatou ali que está tendo um problema disso na família, onde a mulher assume tudo, o papel, a mulher está na frente, e o homem não se posiciona. O homem não assume o papel dele. E a família tá disfuncional, lógico, não está no padrão. E aí a família fala assim, ela já conversou, já levamos, já leu, já fez um monte de coisa, e o homem não assume o papel. E aqui eu queria trazer, porque tem gente que talvez se encontre nessa condição, trazer algo prático. É lógico que a esposa tem que ter sabedoria, porque quando a mulher pode ouvir tudo isso aqui, ela pode querer chegar no marido agora e falar assim, você é um emasculado, não é assim que você vai tratar seu marido. Não é você chegar agora, pôr a faca no pescoço dele, jogar os boletos igual a Cindy fez comigo no passado, falar, a conta é sua, se vira, o filho tá aqui, tá, eu vou pro salão, não é isso. É com sabedoria. A mulher sabe edifica. Uhum. E a tola destrói. Então se você fizer isso, mulher, você tá sendo tola. Com suas próprias mãos. Exatamente. Como é que você vai construir isso? Vai fazer perguntas sábias pro seu marido. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. A mulher às vezes acha que o marido tá gordo. E aí ela quer que o marido emagreça. E aí ela não tem a sabedoria. Isso aqui quer ser sábia, esposa. Você quer que seu marido emagreça, que ele faça alguma coisa? Se coloca no problema junto. Não vai chegar e falar assim, olha sua barriga, vai pra academia. Não faz isso. Você tá sendo tola. Como que você faz? O marido tá gordinho, fala assim, nossa, não tô me sentindo bem. Você fala de você. Eu acho que eu tô um pouquinho acima do peso. O que você acha da gente começar a cuidar do nosso corpo junto? O que você acha da gente procurar uma academia, da gente mudar a alimentação? Isso é sabedoria. O problema é que hoje a mulherada acha que também, você tá gordo, barrigudo, pançudo aí, assim. E aí ela tá sendo a mulher que destrói. Então, eu sei que tem muita mulher ouvindo aqui, tem que ter essa sabedoria em tratar. E a questão prática do que eu estava falando para a gente encerrar, chama-se modelagem. Se você conhece um casal que é padrão para você precisa se modelar nesse casal. Não é copiar, é modelar. Você precisa se juntar, você precisa se unir. Quantas vezes eu já falei que você é a média das pessoas que você convive? Se você acha que seu marido é emasculado, seu marido não está assumindo o papel de casa, patrocina ele. O que é patrocinar? Coloca ele do lado de homens que sejam aquilo que você quer que seja. Não vai chegar e falar assim, você tem que ser que nem o Bispo Rai, você tem que ser que nem o Bispo Fernando. Não é isso. Você vai trazer concorrência, não fala isso na sua casa, isso está errado. Sim. Você vai patrocinar, você vai andar com pessoas dessa forma, você vai sair com homens e mulheres que têm o padrão bíblico, e a média do seu marido, a média do seu casal vai se tornar a média dessas pessoas. Então isso é ter sabedoria. Se você já tentou de tudo, e você fala, não sei mais o que fazer com esse marido, começa a modelar e começa a patrocinar com quem vocês andam. Começa a andar com pessoas que vocês acham e que vocês veem referências como casal, como homem, como mulher, porque é uma tendência de você se tornar a média dessas pessoas. Porque a hora que um cara tá, por exemplo, do meu lado, vai chegar com um mimimi falando, eu acho que em casa, eu mesmo já dou no meio do cara, falo, você tá maluco? O cara começa a subir. Minha esposa fez isso, a gente já... Não, isso aqui não... Homem não trata assim.
automaticamente esse cara ele vai subindo. Você é a média com quem que você anda. Então, Porque mulheres, sejam sábias. Fala, a gente está voltando, Fê, no início da nossa conversa. No exemplo. Que é o exemplo, que é o testemunho, né? Então, assim, as pessoas precisam ver, precisam se inspirar em testemunhos corretos, válidos, né? E tomar isso para sua vida, né? Então, assim, se você não tem uma média boa de relacionamento, você, com certeza, não vai crescer, vai ficar uma eterna criança aí, né? Independente da idade, né? Então, é muito importante isso, você ter boas referências, você ter boas alianças, você ter um relacionamento com pessoas que realmente vão te acrescentar, né, tirar fora as pessoas tóxicas, né, porque tem gente que realmente só nos envenena. Então, tem que ter esse discernimento, né? E a mulher tem que ajudar o homem e vice-versa também, né? Tem que procurar relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, né? Para que realmente vivam a total potencialidade da família, de tudo aquilo que o Senhor preparou, né? E isso é muito importante, né? Esse relacionamento, né? Porque se a gente se relaciona com pessoas que eu digo assim, você nunca vai manter no mesmo nível, né? O relacionamento vai levar você para cima ou para baixo, né? Então, vamos nos preocupar em nos relacionar para que esse relacionamento acrescente alguma coisa nas nossas vidas, né? Que nos leve para cima, né? E isso como casal, né? Tem que ser pensado nesses termos. Deixa eu falar, a nossa live vai cair aqui, a gente tem mais acho que 1 minuto. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, passa muito rápido o tempo, acho que a gente pode voltar essa semana ainda falando sobre isso, trazer mais homens com essa visão. Eu queria dizer, assim, ó, só te falar, se a live cair, eu vou subir só pra gente finalizar. Não, a gente não vai ficar mais 1 hora não, mas aí a gente sobe só pra gente fazer as considerações finais. Tá bom. Então, eu queria te agradecer, né, Fê, pela oportunidade, pelo convite, né, foi muito bom. Eu que agradeço. E quero me desculpar também, né, por esses... Não, acontece. Depois eu vou te comentar o que aconteceu aqui, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu e conseguimos entrar no ar, né? Então, assim, a minha consideração final, né, é assim, a vida que a gente tem em termos de família, né, eu louvo a Deus por isso, né, pela esposa que ele me deu, a sua mãe, a Bispa Solange, que está aí online com a gente, né? Louvo a Deus pela vida da Renata, pela vida do Natan, pela sua vida, pela vida da Cindy, pela vida da Natália, pelos netinhos, né, Lorenzo, pela Kiara. E nós somos verdadeiramente uma família feliz, né? Eu louvo a Deus por isso, né? É uma família perfeita? Não somos perfeitos, né? Mas nós buscamos a perfeição, né? Todos nós temos defeitos, vamos dizer assim, mas a virtude maior é nós procurarmos o bem-estar de cada um, né? Sim. E o que eu tenho, né? O que eu quero dizer, que eu quero passar para os nossos irmãos, para aqueles que estão nos assistindo, é que façam isso também, né? Que haja o respeito mútuo, né? Que o marido respeite a esposa, respeite os filhos respeitem os pais, né? Nós somos pessoas diferentes, né? Eu sei que o dia a dia às vezes é difícil, né? Porque cada um tem as suas manias, cada um tem as suas preferências, mas onde está a maturidade? A maturidade está em você abrir mão, né? Daquilo que você talvez seja mais importante para você, em prol daquilo que é mais importante para a família, né? Isso é uma atitude madura, né? Você pensar no bem-estar da família antes do seu, né? E aliás é bíblico, né? A palavra de Deus, nós temos que pensar primeiro, né, nos outros, né, do que em nós mesmos, né? Primeiro em Deus, depois nos outros e depois nós em terceiro lugar. Isso é uma atitude cristã, isso é uma atitude madura. A minha oração ao Senhor é que verdadeiramente as famílias cristãs vivam a expressão máxima da família construída pelo Senhor, né? Que realmente os homens sejam líderes de sua casa, as mulheres sejam as auxiliadoras idôneas, né? As mulheres sábias que edificam a casa, e que os filhos, logicamente, vão ser filhos saudáveis e sadios, né? Porque você sabe, eu sempre digo, eu não tenho filhos problema, existem pais problema. Então, se uma família está acertada, se o pai está fazendo ali, exercendo o seu papel, e a mãe
também. Então a família vai ser saudável, todas as benesses, né, que o Senhor tem preparado quando ele disse, né, para o homem sair de sua casa, deixar pai e mãe e alcançar a sua felicidade, alcançar a sua mulher, né, aquela que vai ser a rainha do seu lar. E quando isso está acertado, quando as arestas estão totalmente aparadas, a consequência é a felicidade da família, né? E eu estou dizendo isso, problemas existem, lógico, nós vamos passar, a palavra de Deus diz que no mundo nós temos aflição, passamos pela aflição, mas temos que ter bom ânimo. Então, com uma família bem construída, uma família bem constituída, não existem problemas que vão perdurar. Nós vamos passar por todos eles, porque o Senhor é o nosso fiador, é o nosso capacitador, Ele é a nossa rocha, e quando a família está estruturada na rocha que é Jesus Cristo, né, é uma família inabalável, né, e as bênçãos do Senhor vêm, a bênção que o Senhor tem preparado para a família, isso é vivido, né, pelas famílias cristãs. Então, assim, a minha oração, o meu rogo ao Senhor é para que realmente todos entendam isso, para que realmente tenham a sua família conforme o projeto de Deus, a família bíblica, né? Homem, mulher e filhos, né? E esse é o projeto verdadeiro de Deus. Essa é a família bendita que o Senhor tem para os seus filhos. E eu oro para que seja assim na vida de todos os nossos irmãos, daqueles que estão nos assistindo e também daqueles que vão ver essa live aí depois e em outras oportunidades. Beleza. Então é isso aí, nossas considerações. Lembrando, seja exemplo, viva homem, né? Levando sua família pelo exemplo. Melhor do que você falar é você fazer. Seja homem de verdade, não seja um homem masculado. Se o seu casamento está disfuncional com a sua mulher viril, você precisa inverter isso. Você precisa ser viril, a sua mulher precisa ser a mulher doce do relacionamento. O homem, todo homem, falando sobre isso também, todo homem precisa de 3 coisas, precisa de uma luta, uma batalha para ele lutar, uma bela para ele conquistar, e ele precisa de uma grande história para ele viver. Então busque isso, homens, que vocês serão felizes, plenos naquilo que o Senhor colocou para nós como objetivo de vida. Não sejam esses homens desconstruídos que a mídia tenta passar, não tenham vergonha de ser homens, sejam homens viris, sejam homens homens machos, porém com muito respeito, com muito amor, com muita ternura, com muita cortesia para com as suas esposas e para com a sociedade. Mas o mundo precisa de homem. O mundo está indo de mal a pior porque faltam homens. Quanto mais homens nós tivermos, mais cabeças nós tivermos, mais líderes segundo a palavra de Deus, melhor a gente está fazendo um trabalho melhor para o mundo e para a sociedade. Eu acho que foi isso. E não é que o homem vai ser ditador, né? Sim. Ele vai se inspirar no líder maior, que é Jesus Cristo. Né? Exatamente. E exercer o seu papel e amar a esposa, amar a família e usufruir das benesses que o Senhor tem. Exatamente. Preparado. Homens vão à frente sempre das suas esposas, você morre primeiro, a sua esposa está submissa à sua missão, ela não está debaixo como uma subserviente, ela está debaixo da mesma missão que Deus deu para você. Portanto, você tem que ir à frente, dar o peito, não para de pôr sua mulher, para de pôr sua mulher para falar, para de fazer sua mulher falar por você, se posiciona, levanta e paga a conta do restaurante, levanta e abre a porta do carro, seja homem. Puxa oração em casa. Puxa oração na sua casa. Exatamente. Beleza? Vamos fazer o print, o pessoal está pedindo. Quero agradecer aí a vida do meu pai, Bispo Rai, um grande exemplo de homem. Te amo, papai. Tamo junto. Obrigado aí por esse tempo. E amém. Se Deus quiser, a gente se vê mais ainda aí nessas lives. Em nome de Jesus. Assim será. Vamos fazer um print assim, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu desativar os comentários. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí você faz assim, ó, faz um soquinho pra cima. Eu vou fazer um pra baixo aqui, ó, pra gente conectar aqui, ó. Com a outra mão. Ok. Tá invertido. Põe a outra mão aí. Sobe mais. Aí. Peraí. Dá o print aí, pessoal. Olha o print. Acho que deu, né? Deixa eu ver se o povo conseguiu fazer aí. Deu pra dar o print aí, povo? Ih, meu pai até caiu no poder. Deu pra dar o print? Deram o print, só fala se sim ou não. E a gente já finaliza. Peraí, deve estar voltando os comentários aí.
Uhum. Bom, mas foi isso, pessoal. Deu. Valeu, Denise. Deu. Valeu, Fê. Marca Beijo. a gente aí nas fotos. Eu vou ver se eu posto uma foto lá no meu feed mesmo. E aí escreve pra mim o que mais te chamou a atenção nessa live. Eu quero ter o feedback de todo mundo. Eu amo feedback. Isso faz com que a gente cresça. Vai lá e escreve tudo que você achou nos comentários. Qual foi o insight, o input que mais fez sentido, o que você vai aplicar aí na sua vida, o que você vai tentar passar, você que é mulher para o seu marido, você que é homem que vai pôr em prática. E tamo junto, esse é o nosso exército. Se você não viu ainda o vídeo que eu lancei hoje no canal no YouTube, Fernando Brandt, se inscreve lá. Falei sobre o coronavírus, isso que estamos vivendo. Vai lá, beleza? Até mais. Tchau, pá. Tchau, um beijo. Obrigado. Vamos